Estamos no ar com o episódio número 8 do podcast do Cérebro do Namoro, podcast do empreendedor. Tô aqui com o mestre Jedi, Luiz Namura, e com o nosso amigo aqui, o Albert. Mestre Jedi tem muita experiência, né? Tem muita experiência para ensinar aqui a todos nós. Mas vamos lá, Namura, a gente vai falar hoje sobre o plano do voo, o começo de tudo. Como é que a gente começa? E principalmente a gente tem que responder a pergunta: rápido ou perfeito? Essa é uma das grandes questões aqui que a gente vai ter que responder para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo. Então, muito prazer, muita honra tê-lo aqui de novo, porque esse é o seu podcast. Mas muito bem, gente. Antes de mais nada, esse aqui é um oferecimento do Albert, o aplicativo que vai muito além do cashback, é dinheiro no bolso, de verdade. E no episódio anterior até falei, né? É para você que quer comprar, é para você que quer vender e também para você que quer empreender. Então tem para todo mundo ganha. Então você pode ganhar com cashback, você pode ganhar com comissão dos seus indicados. Então todo mundo que você indicar e fizer uma compra, você tem 10% de comissão. E quem quer empreender pode ter uma licença do Albert e ganhar também junto com todo mundo. Então é genial, o modelo de negócio é muito bom, vale a pena você fazer o download já e começar a ganhar já. Está disponível no iOS, no Android, está aqui o convite. Use aqui o convite podcast, está aqui o link, está aqui o QR Code também na tela. Mas vamos lá, Namura, para começar o nosso primeiro bloco aqui, né? Plano do voo. Isso aqui foi inspirado no primeiro capítulo do livro, que já começa fazendo analogias, né, com a aeronáutica. Por quê? Quais são essas analogias? Por que você colocou o plano do voo no livro? Legal estar aqui com todos vocês. Essa pergunta é super pertinente, porque quando me instigaram a escrever o livro, eu demorei um certo tempo, Renata foi uma das que me instigou, os advogados instigaram, o pessoal de marketing me instigou, eu precisava fazer uma sequência que fosse lógica. Quais são as sequências normais que você tem? Ordem alfabética, ordem numérica, ordem cronológica. Eu falei, eu quero uma sequência totalmente diferente. E aí, o pessoal que me acompanha sabe há um certo tempo que eu sou piloto, eu falei, tá aí. Dá para comparar isso com a pilotagem de uma aeronave. Porque muitas vezes a gente fala, pô, estou em crise. Avião também tem crise, turbulência lá em cima. Muita gente fala assim, pô, preciso decolar em minha empresa. A palavra decolar está ligado com aviação. Sim. Então, naturalmente saiu isso daí. E quando eu pensei nesse fazer a sua empresa decolar, ou seja, fazer ela voar alto, naturalmente nasceu o paralelo com a aviação. Como eu estou nisso há muito tempo, eu falei, tá aqui um jeito de a gente começar a fazer um paralelo com algo que as pessoas já conhecem. Normalmente, quando você vai passar um conhecimento novo para as pessoas, o que acontece? Aqui está o conhecimento novo, aqui está o que ela já possui. Tem que ter uma ponte que liga um conhecimento ao outro. Essa ponte, para mim, foi a metáfora da aviação. E a gente tentou fazer um paralelo, acho que conseguiu um paralelo entre as etapas de um voo bem-sucedido e as etapas de criação e colocar uma empresa no ar, vamos dizer assim, para ela ser bem-sucedida. Daí que nasceu a ideia. Não, tem muito a ver. E como você colocou das etapas, né? Eu quero escutar de você, que a primeira etapa é o plano do voo, é o planejamento. É isso ou não? É. Então, assim, para um negócio funcionar, né, principalmente para ele voar alto ou ir mais rápido, né, porque todo mundo, a gente falou, né, ir mais rápido, perfeito, né? Para ir mais rápido, você tem que ter um plano bem feito. Perfeito. Imagina você tem uma Ferrari que vai muito rápido, mas não tem no seu plano um freio. Não, já começou errado. Já começou errado. É. Então, rápido é importante hoje em dia, mas antes de ser rápido, você tem que ir para a direção certa. Senão você vai de cara com o muro, né? Exatamente. E qual é a direção certa? Aquela que você vai definir no planejamento. Na aviação, eu estou em São Paulo e quero ir para o Rio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a gente chama de plano de voo, dizer, olha, essa rota que eu vou pegar, né? Então eu vou sair de São Paulo e vou colocar lá a minha bússola, vamos dizer assim, a 90 graus? Não, aí eu vou para o norte. Desculpe, para o leste, eu vou colocar 0 graus? Não, eu vou para o norte. Eu vou colocar ali a 15, 20 graus, eu faço o meu plano de voo. Então, do mesmo jeito que eu planejo o voo, o mínimo que eu tenho que planejar é onde eu estou, para onde eu vou, qual é a linha que eu sigo. Isso é o mínimo. A mesma coisa numa empresa. Onde eu estou? Eu estou com uma ideia. Onde eu quero chegar? Conquistar o meu cliente. Qual é o meu plano? Descobrir o que ele deseja. Então, isso é o básico. Se eu quiser extrapolar um pouquinho, eu vou usar, por exemplo, um modelo chamado Canvas, que são 6 ou 7 bloquinhos que eu vou colocar. Então, no centro, eu vou ter lá
o meu produto. Do lado da direita, eu vou ter aqui os meus clientes, o que ele quer, uma série de coisas, que mídias eu vou usar para atingir o que ele quer. Do lado esquerdo, eu vou colocar quem são os meus fornecedores, quais os insumos. Então, eu estou aqui no meio, eu vou pegar insumos dos meus fornecedores e fazer um produto que vou entregar para os meus clientes. E aqui embaixo, quanto custa, quanto eu ganho. São coisas bem simples que dá para fazer hoje numa folha de papel, num mapinha chamado Canvas. A gente mostra isso no livro Yes You Can, para que você tenha um mínimo. Peraí, eu sou dependente, por exemplo, de um único fornecedor, e se esse negócio dá certo, esse fornecedor quebra? A gente viu agora na Covid, todo mundo dependendo de um único fornecedor, que era a China, do insumo farmacêutico básico lá. Verdade. INFA, o IFA, esqueci o nome. Sem aquilo você não faz vacina. O que aconteceu? As pessoas precisavam desesperadamente, só tinha uma vacina. Porque alguém não percebeu que toda a produção mundial não pode ficar concentrada num único local. O que está mudando no mundo hoje em dia? As cadeias de produção estão ficando fora da Ásia, ou seja, vão começar a criar novas possibilidades nas cadeias de produção. O que está acontecendo com o fornecimento de energia para a Europa? É dependente 40%, na Alemanha, por exemplo, do gás russo. Você não pode fazer um negócio desse. Então, se você tivesse feito um canvas aí para a Europa agora, do lado de cá tem todos os países que querem consumir energia. Do lado de cá tem um único país que fornece? Não, eu tenho que ter outros países. Eu tenho que ter a Arábia Saudita, eu tenho que ter outros países que fornecem. Ou outras matrizes energéticas. Ou outras matrizes energéticas. Ou seja, o Canvas te permite olhar antes das coisas acontecerem e fazer um planejamento. Quem são os meus fornecedores, quais são as alternativas de fornecimento, quais são as rotas que podem ser interrompidas, quem são os meus clientes. Às vezes você, por exemplo, você tem uma empresa em São José dos Campos que, sei lá, trabalha para a Embraer. De repente a Embraer é vendida para uma Boeing. A Boeing fala, não, quem vai fornecer agora é outra empresa. Você só tem esse cliente. Você não pode ficar dependente disso. Então, o Canvas te permite dar uma olhada e fazer um planejamento muito simples para você se precaver das turbulências que podem vir, das intempéries que podem vir, para falar uma linguagem aeronáutica, né, para o teu negócio. Então, planejamento é fundamental. E você citou o Canva, que é uma das ferramentas que ajuda você um pouquinho mais rápido, né? Porque a gente está aqui nesse dilema, né? Rápido ou perfeito? Rápido ou perfeito? Será que, puxa, eu preciso fazer um diagnóstico lá de meses ou anos para colocar o meu avião, né, no ar? Ou tem algumas coisas mínimas, o Canva você colocou que é uma das ferramentas, né, que minimamente você tem uma visão geral sobre o seu negócio, né, e a dependência do seu negócio para colocar aquele negócio no ar e testar ele, né, e testar o modelo. Então, nessa sua opinião, né, existem mais fatores mínimos antes de você colocar o negócio no ar? Então vamos lá para duas máximas que eu sempre uso. Rápido ou perfeito? Vamos lá, perfeito não existe. Se você quiser uma metáfora para perfeito, é que nem a linha do horizonte. Você está lá na praia, está num barquinho, está olhando a linha do horizonte, está lá na frente, a 34 quilômetros de distância pela curvatura da Terra. Se você andar 10 quilômetros, ela vai estar a 24? Não, ela vai para frente. Continua a 34, porque a Terra é redonda. Então, a metáfora para o perfeito é a linha do horizonte. Você sempre persegue, mas você nunca alcança. Nunca está... Nunca você vai chegar. Nunca. Então, não existe nada que seja perfeito, né? Para os que não são agnósticos, aí Deus é perfeito. Fora isso, não existe perfeição. Isso não quer dizer que você não busca a perfeição. O Senna tem uma máxima que, um slogan dele é Drive to Perfection. É dirigir em direção à perfeição, quer dizer, tentar sempre melhorar, né? Aumentar a eficiência e tal, tudo bem. Mas atingir a perfeição, esquece que isso não existe. Quando a pessoa fica na busca obcecada pela perfeição, sabe o que ela faz? Ela não lança o produto dela. E aí vem outro que lança alguma coisa não tão perfeita, porque não existe o perfeito, e leva o mercado. Perdeu o timing, né? Perdeu o timing. Então, timing para negócio é uma coisa muito importante. Às vezes você tem uma grande ideia, antes do tempo você se arrebenta. Eu já tive algumas assim. Ou uma ideia que passou o tempo, o outro pegou no seu lugar. Também já tive esse tipo de coisa. Então, achar esse timing perfeito é fundamental. Timing perfeito, né? Vou tirar o perfeito. Esse timing adequado é uma busca. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, você mira a direção certa no teu plano de voo. A direção certa é a necessidade e o desejo do cliente. Já falei isso algumas vezes. Achou isso? Como é que eu acho isso? Com pesquisa.
Vai nas tuas redes sociais, pergunta pro cara, por que você está aqui? Por que você me segue? Qual o problema que você quer resolver? Qual o desejo que você tem? Faz perguntas. Ele te dá ouro. Pesquisa é o ouro das pessoas que querem empreender. Pesquisa é o ouro do copywriter. Pesquisa é o ouro do pessoal que trabalha com mídias digitais ou trabalha no marketing. Mas aí vem, só para fazer o parênteses do rápido e perfeito, né? Aí vem aquela dúvida. Mas eu devo fazer uma pesquisa com uma quantidade que seja uma amostra estatística válida ou, né, que é o perfeito, ou fazer algo que é mais rápido e qualitativo? Enquete. Enquete é uma pesquisa meia boca assim. É o suficiente. Você pode pesquisar com os teus familiares, se a tua ideia é boa ou não é boa. Com os teus amigos. Só não deixe de fazer. A pessoa querendo fazer o perfeito e achando que aquilo tem que ser uma super pesquisa feita por um instituto de pesquisa, ela não faz nada. Ah, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, tem que demorar 2 meses para fazer. Vou desse jeito. Não, cara. Faça as coisas rápidas e fáceis. Fez essa enquete, percebeu? Cria um MVP ou cria o teste da ideia. Faz um protótipozinho e vai para o mercado testar a ideia. Então, entre rápido e perfeito, primeiro, perfeito não existe, haja rápido. Mas aí vem a outra metáfora. Vamos devagar que eu estou com pressa. O vamos devagar é enquanto eu estou encontrando o rumo, que eu já falei, o rumo é na direção das necessidades e desejos. Encontrou pela pesquisa qual é a necessidade e desejo, faz o teu protótipo, lança e vê a resposta. E aí vai corrigindo. Aí você é rápido. Então você é mais vagaroso, não sei se o termo seria o ideal esse, mas é mais cuidadoso para fazer uma enquete, que não precisa ser perfeita. É para te dar o norte, tá? E depois você faz um produto mínimo viável, faz um protótipo e testa aquilo no mercado. Sentiu que tem retorno, aí soca a bucha e vai rápido. Boa. E na sua opinião, né? Fazendo ainda as metáforas aqui com o voo, qual é o principal combustível dos negócios? Cara, principal combustível do negócio, tem vários, mas acho que o principal é criatividade. Você tem criatividade, você tem imaginação, você tem perseverança. Eu imagino alguma coisa, crio aquilo, aí eu tenho que testar, colocar no mercado, ver os erros e corrigindo, para isso eu preciso de perseverança. Então, eu te diria 3 insumos fundamentais aqui. Imaginação, criatividade e perseverança. E aí vem alguém me dizer, mas eu não tenho imaginação. Não, você não tem repertório. Boa, a gente já falou isso aí bastante, né? Você precisa ir atrás de informações, fazer benchmark. O que é benchmark? É você olhar o que os seus concorrentes, ou quem sabe futuros concorrentes estão fazendo, viajar, ler livro, participar de seminário, enfim, botar informação na sua cabeça. Quando você bota, você tem repertório. E aí você pega aquele repertório e tenta resolver um problema. O teu cérebro tenta e de vez em quando você cria. Quando você não cria, você para, vai descansar que o teu cérebro subconsciente vai fazer isso para você. Então, a imaginação e a criatividade advém das ideias que você tem dentro do seu cérebro. E essas ideias dependem do repertório que você construiu. E tem várias formas de você ser criativo. Tem umas 50 formas de você ser criativo. As pessoas falam que não têm criatividade. Elas não têm técnicas de criatividade. O David Ogilvy, que eu aconselho todo mundo a ler, falavam uma crítica que ele não tinha criatividade. Quando ele fez aquela propaganda a 60 milhas por hora, o barulho mais alto que você escuta no Rolls Royce é o tic-tac do relógio, isso é altamente criativo. Criatividade não é aquilo que as pessoas pensam que o cara é engraçado, ele é criativo. A comicidade, o ser engraçado, é uma das manifestações da criatividade. O David Ogilvy, nessa frase, ele não foi engraçado, mas foi criativo pra caramba. Quando é que você ia imaginar que o cara ia abordar um Rolls Royce falando que o barulho mais alto que você escuta dentro do Rolls Royce é o tic-tac? Ele foi criativo para vender o Rolls Royce dizendo ele é perfeito no acabamento, sem falar isso. Isso não é criatividade? É alta criatividade. É que as pessoas confundem criatividade com humor, com brincadeira, aquela brincadeira no boteco que você faz com os seus amigos, a zoação. Tá bom. Isso é uma expressão da inteligência, uma expressão da criatividade, mas não é a única. Quer ver outra técnica de criatividade? Exacerbação. Coloca uma letra muito grande, uma imagem muito chocante,
para as pessoas, tem stopping power que eu falo, força de parada. O cara tá lá no Instagram, passando o dedinho, passando o dedinho, passando o dedinho, de repente ele para em alguma coisa, porque aquilo teve criatividade. Um jeito de você ser criativo é fazer uma coisa muito grande, dar um berro, uma imagem diferente. O Ogilvy também chamava disso, ele extrapolava isso, ele dava um nome, agora me fugiu. Enfim, me fugiu o nome, mas enfim. Insumos. São vários, né? Mas a gente falou aqui imaginação, criatividade, perseverança. Muito bom. E aí, quando a gente começou, levantamos o voo. Então fizemos aqui o nosso primeiro plano de voo, ponto A para o ponto B. A gente já entendeu aqui o mínimo, né? Para entender ali o que a gente tem que fazer. Temos o combustível e agora a gente está lá, está voando. E acontece alguma coisa que a gente não estava prevendo. As adversidades. Qual a importância de você ter um plano de segurança ou um plano de contingência? Excelente. Qual é o plano de contingência que tem numa aeronave? O básico de qualquer aeronave. Redundância. Então, não sei se você sabe, mas um Boeing 737 tem 2 turbinas e ele cruza o Atlântico. E se uma turbina falhar? Ele foi feito para continuar voando com apenas uma turbina. E ele cruza o Atlântico, porque quem tem 2 tem 1, quem tem 1 tem nenhum. Então, o plano de contingência, tem vários outros, né? Mas para ser didático aqui, o plano de contingência é, no mínimo, os sistemas críticos estarem duplicados. Ok? Então, na turbulência, ele vai, eventualmente, se falhar uma turbina, ele vai ter a outra. Agora, se você tiver um radar meteorológico, não entra na turbulência, pô. O que é na empresa? Se você tiver uma turbulência, você tem que ter um plano para falar assim, pô, o mercado agora apareceu a Covid. Eu não consigo trazer as pessoas porque está proibido. Qual é o meu plano de contingência? Vender pela internet. Ah, mas eu nunca pensei nisso. O problema é seu, eu deveria ter pensado, porque o mundo inteiro está fazendo coisa na internet. Não, mas eu sou das antigas, eu gosto do contato pessoal. Tá bom, mas se não tivesse mais o contato pessoal, você faz o quê? Quem tinha este plano de contingência, por exemplo, ter aberto um e-commerce, alguma coisa desse tipo, parou de vender por aqui e começou a vender por aqui. Agora, se você não tem... A venda pelo e-commerce, pela internet, é a segunda turbina que você tem. A primeira turbina, que é vender no mercado físico, parou, não funciona mais. Então você vai usar outra. Então, aquilo que é possível pensar nos fatores críticos de sucesso da tua empresa, ou seja, aqueles fatores que você tem que olhar para eles, você tem que ter uma segunda opção. Eu dei esse exemplo das 2 turbinas e dei o exemplo do mercado físico e do mercado digital. Então, o que você faz? Você se antecipa àquilo. E onde você se antecipa? No planejamento estratégico. Você lembra que a gente falou agora há pouco do Canva? Sim. Que eu tenho que ter fornecedores e eu tenho do lado de cá os meus clientes eram físicos. E se eles não existirem mais fisicamente, então eu vou usar esses mesmos clientes de forma virtual. Ou seja, o meu canal de distribuição era físico e agora eu tenho um canal virtual. Mas eu já pensei isso antes. Depois, quando acontece a coisa, eu vou implementar. É o exercício do e se, né? E se? E se? Você se perguntar isso o tempo todo faz com que você pense nessas alternativas, né? E aí, para qualquer empresa, basicamente, o e se e se faltarem insumos desse fornecedor? Onde eu vou atrás desses insumos? Ponto. Você tem que responder. E se esses canais de distribuição ou esses clientes desaparecerem? Quais são os novos canais de distribuição e os novos clientes? Tem gente que vive de um cliente só. Meu Deus do céu, 80% da receita daquele cliente. Ah, não tem muito cliente, não tem muito enche-saco, tá bom. E se o cliente abandonar você, você faz o quê? É melhor ter 10 clientes pagando 1.000 ou um cliente pagando 10? Sim. É melhor você ter 10 clientes pagando 1.000. A analogia dos 1.000. ovos, né? Em uma cesta só. É a mesma coisa, a mesma coisa. Então, esse é o conceito. Sim. Não, e tem um ponto aqui que eu acho que dá pra gente conectar, que é sobre você treinar, para na hora que acontecer alguma coisa, você não precisar pensar. E eu aprendi com alguém que falou isso para mim, chama Namura, do Fora do Ar. Ele falou o seguinte, olha, você tem que treinar. Então, esse se é formas de você pensar, é formas de você talvez simular, né, coisas que vão potencialmente acontecer, para que no momento que acontecer,
você não sai do zero para pensar, você já sai fazendo e tomando uma ação, né? A gente pode considerar que talvez os testes, fazer pequenos testes no dia a dia, né? Pô, vamos testar um canal novo, vamos testar tal coisa. É parte dessa redundância, é parte desse plano de contingência? Perfeito isso que você falou. Perfeito isso que você falou. A gente brinca e fala que na aviação, piloto que pensa, morre. Então o piloto não pode pensar? Não, não é isso. Ele tem que pensar antes. Quando ele está no chão, a gente faz muito o que a gente chama de voo mental. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que acontece? E depois vai no simulador, que são os teus testes. Simula aquela situação com risco zero. Eu estou dentro do simulador, eu vou errar, eu vou bater, eu vou cair, mas não vou me machucar porque eu estou no simulador. De tanto treinar isso, o teu cérebro faz as sinapses, as conexões. Quando você precisa fazer, você faz no automático. Está cheio de coisas que você faz no automático, até para dirigir hoje em dia. Uns 4 etapas lá, até você chegar no automático. Então você tem que fazer essas coisas no automático. Eu dou muito curso de vendas. E no começo enroscado, chegar, abordar o cliente, o que falar, a hora do fechamento, a hora do contorno das objeções, é doído isso. Mas de tanto treinar, a equipe de venda chega lá e faz isso naturalmente, ela nem percebe mais o que ela está fazendo. Esse é o ponto, que você chega no nível que a gente chama da competência inconsciente. Você tem 4 estágios, Kizô, 4 estágios. A incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Vamos dar um exemplo. O cara vai aprender a dirigir. Nunca entrou num carro. Ele não sabe que não sabe. Ele entra no carro, vê aquele punhado de botão, ele está na fase da incompetência inconsciente. Ele não sabe o que não sabe. Aí ele vê tanto botão, ele nem sabe como começa. Aí alguém na autoescola começa a dar aula. Olha, primeiro você bota a chave, agora você coloca, abaixa o freio de mão, você pisa na embreagem, enfim. Ele começa a ir para a segunda fase, que é a incompetência consciente. Agora ele já sabe que não sabe. Antes ele nem sabia que não sabia. Incompetência inconsciente. Na incompetência consciente, ele percebe que não sabe. Aí ele fica 6 meses, faz o curso e vai aumentando a competência dele. Ele sai da autoescola, ele está no nível do quê? Da competência consciente. Ele já sabe que sabe, mas ele pensa para fazer cada coisa. Passa 10 anos, o cara está dirigindo, ele está comendo, está telefonando, está comendo um sanduíche e está dirigindo. E alguém está falando com ele e ele está dirigindo. Ele chegou na 4ª fase, que é da competência inconsciente. Ele nem percebe. A gente até fala de uma forma errada, ele não pensa para fazer. Claro que se ele está fazendo, ele está pensando. Mas é um modo coloquial de dizer, ele não pensa para fazer. Para chegar nesse nível só com treinamento, um piloto só chega nesse nível da competência inconsciente, que ele não pensa para fazer, depois de muito treino. Você como homem de vendas, você como homem de marketing, você como homem de gestão, chega nesse nível treinando. Então você pode fazer teste aqui, teste ali, teste aqui. Um dia que você precisa de alguma alternativa, você lembra daqueles testes e fala, puta, isso eu fiz, deu certo, vai e faz. É como testar um canal como e-commerce, né? Se você já tivesse testado, quem aí está nos escutando, né, falou, puxa, eu deveria ter começado antes. Porque você deixa para começar quando o negócio já, né? Quando já derramou, o leite derramou, né? Então fazer esses pequenos testes, quando está tudo bem, é uma das melhores maneiras de você treinar, de você testar, de você ver as alternativas, né? E uma coisa eu posso te garantir, quando está tudo bem, você está no topo, a única coisa que pode te acontecer se você estiver no topo é descer. Exatamente. Entendeu? Então, para não desabar e descer de forma suave, faça esses testes, tenha ferramentas para que você possa se utilizar quando alguma coisa está dando errado. E posso dizer uma coisa? Vai dar errado. Isso não é nem bíblico, né? Isso é cíclico, né? É cíclico, cara. Exatamente. Vai dar errado. Sabe por quê? Porque o mundo muda, é dinâmico o tempo todo. E quanto mais repertório você tem, ferramentas você tem para enfrentar esses momentos de crise, melhor você vai sair desses momentos. Você sai fortalecido. E uma coisa interessante, por que o diagrama lá chinês, crise e oportunidade, estão no mesmo... na mesma imagem, né? Aquela imagem lá que parece uma bolinha de tênis. Porque na crise, quem não está preparado morre. E não existe vácuo. Portanto, quem está preparado ocupa esse vácuo deixado pelos que morreram. E aí, para esses, é uma oportunidade. Olha só. E é por isso que várias grandes empresas da Fortune 500 morrem, né?
porque estão ali acomodadas, não se preparam para as mudanças que vão acontecer e vão acontecer, como a gente está falando. E a gente sempre é disruptado por alguém que você nem percebe, mas porque já estava ali, de alguma maneira, testando, né? Dentro dos seus negócios, agora eu vou falar um pouquinho da sua história, né? Nesse nosso segundo bloco aqui. Você começou o seu primeiro empreendimento em 1982, correto? Certo. E você começou sem a menor ideia do que era administrar um negócio. Está escrito no seu livro, né? Sem a menor ideia de como é que era administrar um negócio, sem planejamento adequado, né? Mas, obviamente, você queria mudar o mundo. Então, você tinha ali... O combustível você tinha, de alguma maneira, o combustível, né? O propósito. A gente falou isso, inclusive, no episódio anterior, episódio número 7, né? Bastante sobre propósito. E você, na verdade, falaram para você que isso era a tal da ignorância abusada, né? De começar um negócio sem planejamento, sem conhecimento em gestão nenhuma, né? Apesar disso, você faria tudo de novo, sem planejamento ou não? Olha, se eu soubesse o que eu sei hoje, duas coisas aconteceriam. Primeiro, eu planejaria para evitar os erros que eu cometi. Segundo, que talvez eu ficasse mais receoso por ter tanto conhecimento. É engraçado. E essa pessoa que me disse a ignorância é abusada, porque não sabendo que era impossível, o cara foi lá e fez. Exatamente. Tem uma frase, acho que é em relação ao Ford, eu não me lembro. Mas não, isso é muito interessante. A gente não sabendo que é impossível, porque se alguém meter na sua cabeça... Você se arrisca, né, sem saber, né? Você se arrisca sem saber. Algumas vezes as pessoas falam, não, isso não vai dar certo, porque fulano já fez, ciclano já tentou e não deu certo. Isso causa um medo e faz com que você, muitas vezes, ao não conseguir superar esse medo, não se atire. A ignorância no sentido de ignorar todos os perigos, e posso te dizer, todos nós nesse sentido somos ignorantes, por mais que você estude, porque você não prevê todos os perigos. Quem foi que previu a Covid? Ninguém. E os caras estavam empresariando. Se tivessem previsto a Covid, provavelmente... Pô, eu estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando da Europa. Os centros de produção não estariam todos na Ásia. Se alguém tivesse previsto... Pô, pode ter uma guerra química, pode ter uma guerra biológica, pode ter um negócio desse tipo e a gente vai ficar dependente só de um único fornecedor. Se alguém tivesse previsto isso, as cadeias produtivas do mundo teriam se dispersado do mundo afora, estariam indo para outros locais. Então, é impossível você prever tudo. É impossível. Você tem que ter um pouco de coragem para ir para cima das coisas mesmo sem saber. Um pouco de ignorância abusada. Um pouco de ignorância. Você acha que nós sabemos tudo que nós vamos encontrar a hora que a gente pisar em Marte? Não, não sabemos. Mas isso não impede de você ir. Então, você tem que ter um equilíbrio, essa palavra é mais difícil. Ao mesmo tempo que você ter conhecimento e planejar é importante, tentar ter todo o conhecimento do mundo e fazer um hiperplanejamento... Você não faz nada. Você não faz nada. Então, você percebe que tem um misto. Eu não estou nem dizendo vai de qualquer jeito, sem conhecer nada. É possível você fazer isso, mas a chance de se arrebentar é muito grande. Mas também não estou dizendo aprenda tudo, faça 10 faculdades para depois você ter segurança para ir, porque daí você aprende tudo, porque você não vai aprender tudo. Então, você tem que encontrar um misto que te dê um pouco mais de segurança, mas não arrebente com a tua ousadia. Segurança e ousadia é como se fosse uma gangorra. Muita segurança ou pseudo-segurança por conhecer tudo diminui a tua ousadia. Muita ousadia querendo fazer qualquer coisa de qualquer jeito diminui a tua segurança. Então, equilibrar essa balança, segurança e ousadia, é o que te permite uma trajetória menos dramática na tua vida empresarial. Por isso que talvez, né, vários grandes negócios, quando atingiram, quando a gente fala do pico, né, que está lá na segurança, param de ser ousadas, não querem se autocanibalizar de alguma forma, falando, não quero arriscar, né, e tal, mas alguém vai, tá fazendo, como a gente falou, né, tá testando, já tá ali sendo ousado, ou tem algum nível de ignorância abusada e acaba disruptando aqueles negócios. Esses negócios que estão no topo, geralmente, cara, eles entram numa miopia que eles acham... A gente tem dezenas de exemplos aqui. A Kodak é a mais próxima que eu tenho de mim, porque fez parte da minha vida. Ao não ver o que o mercado digital podia trazer, não criou a fotografia digital, ficou na fotografia de papel e morreu. Os relógios suíços, ao não entenderem que os japoneses, os asiáticos estavam fazendo relógios para marcar a hora muito mais rápido e mais barato, perderam o mercado.
que ele teve que fazer? Teve que se transformar de relógio, uma máquina para marcar o tempo, numa joia, para adornar o braço das pessoas. Eles pararam de vender um marcador de tempo e passaram a vender uma joia. Quando você marca o tempo, eu marco o tempo de tudo quanto é jeito hoje em dia, como a fase do mundo, né? Para qualquer lugar que você olha, no teu celular, você tem a hora. Então o relógio não serve mais para isso. Por que eu vou carregar isso? Ah, bom, mas agora serve para mostrar status, então eu vou vender status. Uhum. Então, a gente precisa estar muito atento, porque a gente está concorrendo hoje com dezenas de pessoas e empresas, ideias que você não sabe como elas vão disruptar você. E você vai perder todo o seu mercado, pode perder toda a sua empresa. Como é que você faz para evitar isso? Ficando antenado e tendo planinhos de contingência. Se acontecer isso, eu vou vir para cá. Pô, no mercado físico eu não consigo mais vender, então vou vender no mercado digital. E tentar manter esse equilíbrio entre segurança e ousadia, né? Porque no caso da Kodak, o que acontece, né? De alguma maneira, eles penderam mais para segurança. Exatamente. A miopia. Então, mesmo sabendo, porque assim, é óbvio que eles sabiam da história do digital, mas o core business era papel, né? Exatamente. Inclusive, acho que você pode falar melhor, né? Um dos negócios que faturava mais era o papel, para poder fazer a revelação, Sem né? dúvida. Não era nem o filme em si, né? Era a revelação, né? Então, puxa, vamos engavetar esse negócio aqui do digital, porque isso aqui vai tirar a nossa segurança, né? De alguma maneira. Mas acho que esse equilíbrio entre segurança e ousadia é muito legal. Essa analogia é importante. E eu gostei muito de uma palavra que você usou, que os empreendedores muitas vezes têm medo de usar. Você começa a fazer um negócio, começa a dar certo, você fica entusiasmado com o seu negócio dar certo. E aí você fecha os olhos para alguma coisa que está vindo, tem um certo incômodo, mas você não presta muita atenção. E se você prestasse atenção, você teria a coragem de matar o seu negócio, que você usou a palavra canibalizar. Várias vezes eu canibalizei o meu negócio, deixando de fazer alguma coisa para fazer outra. Eu me lembro que na época da Future Kids, a gente tinha muitos nossos centros. As pessoas vinham, como os cursos de inglês, cursos de informática, os pais a gente anunciava, os pais traziam seus filhos para matricular. De repente, as escolas privadas começaram a querer fazer isso. E começaram a nos contratar para colocar informática dentro das escolas privadas. Em 1992 não existia isso. Alguns dos nossos franqueados falam, pô, mas agora o camarada, o aluno que está lá na escola vai ter isso e não vai vir mais na minha escola. Falo, sim, não vai ir mais na tua escola. Então nós não podemos fazer isso. Não, se nós não fizermos, eles vão fazer com outros. Aí você não ganha nem na escola e nem aqui. Então você tem que matar o seu centro e servir as escolas em loco. Uhum. Ou seja, canibaliza isso que você está fazendo, porque alguém vai fazer aquilo porque tem uma demanda. Se você não atender, outro vai atender, companheiro. Você acha que só existe você no mercado? Não né? existe só você. Então você tem que ter coragem. Ah, porque eu tive sucesso no passado. Tá bom, no passado. Uhum. Nós não vamos reescrever a história. Mas no futuro, o que você fez no passado vai te garantir? Não, então mata. Tenha a coragem de matar aquele modelo de negócio e abrir outro negócio. E a gente falou em um dos episódios sobre o ciclo de vida que, invariavelmente, esse negócio, quando está lá no alto, como você bem colocou, escolas de informática, está todo mundo vendo que é um sucesso. Invariavelmente vai surgir concorrentes e que vai achatar preços e que vai criar problemas, né? Então, assim, não tem como você achar que você é o dono do mundo e que o sucesso vai ser para sempre, né? Por isso, é cíclico. Por isso que um dos insumos que você me perguntou é imaginação, criatividade, para que perseverança. E perseverança. Está perseverando, está dando certo, tudo bem. Começou a ver que pode dar errado, está diminuindo o faturamento, começa a imaginar alternativas e criar novas soluções. Uhum. Para isso, você tem que ter repertório. Para isso, você tem que olhar para o mundo, tem que viajar, tem que ver como os outros estão fazendo as coisas, o que está aparecendo por aí. É eterno isso daí. Ah, mas isso é muito cansativo. Isso é rico. O seu cérebro, de tanto você fazer isso, o teu cérebro fica treinado, ele faz isso automaticamente. Eu faço de manhã, à tarde, à noite, no banho, comendo, vem uma ideia, eu anoto. Estou sempre com o celular do lado. É o tal do espírito empreendedor, né? Acontece. Você não para de pensar. Ele é treinado, você se treina. É uma coisa tão engraçada, de tanto tentar criar as coisas, às vezes você está criando sem perceber. E você é criativo. Todo mundo que tem repertório é criativo. Às vezes não tem a técnica. Você quer uma técnica de criação? Falar abobrinha. Falar abobrinha junto com os teus amigos com um tema fixo é brainstorming. E aí, a partir daí, você cria. Tem outras técnicas de criação.
A gente falou sobre ignorância abusada, de começar um negócio sem muito conhecimento, né? Sem talvez saber fazer uma gestão, sem ter um plano e tudo, né? Mas na sua opinião, qual é a importância de você ter alguém junto do negócio? Pode ser um sócio, pode ser alguém que é especialista. Qual a importância de ter alguém que tenha essa experiência, que tenha esse conhecimento para começar um negócio? Facilita. Se você não tiver ninguém, você vai ter que ser esse cara. Você vai ter que ter tem que ser o goleiro, o zagueiro, o ponta direita, o meio de campo e o atacante. É a equipe. E aí você estuda bastante, lê bastante, para ter as habilidades necessárias para as diversas funções. Que funções são essas? Contratação de pessoas, planejamento de empresa, gestão de pessoas, marketing, vendas, enfim. Com o tempo, se você cresce, você vai contratando algumas pessoas que se dedicam mais àquelas habilidades. Mas como contratar essas pessoas? Eu acho que a principal coisa que você precisa contratar é alguém que tenha essas habilidades que possa servir como mentor, ou uma empresa. Eu, quando comecei, eu fazia os copies dos meus folhetos, dos meus panfletos, dos meus textos de rádio. Você fazia? Fazia. Era bem feito? Não sei, deu resultado. Quando eu cresci um pouco mais, eu fui atrás de um especialista. O cara estudou 10 anos, faz isso para não sei quantas empresas, ele tem técnicas que eu não tenho. Então, ter a possibilidade de contratar pessoas que se especializaram naquilo é importante, mas ter feito também é importante porque você sabe cobrar. Você sabe o que Você sabe cobrar. Eu me especializei em marketing digital nos últimos 6 anos, aproximadamente. Hoje eu sei o que precisa ser feito, sei que é tanta coisa que eu não tenho condições físicas de fazer aquilo. Uhum. É mídia social, enfim, é tanta coisa, é tráfego, enfim, é branding, é vendas, é muita coisa. Aí a gente vai atrás de especialistas. Se você tem a sorte de encontrar um mentor, isso pode ser o divisor de águas na tua vida. Eu encontrei alguns mentores que me ensinaram, por exemplo, a vender. Uma das funções fundamentais do pequeno empresário é saber um pouco de marketing, saber vender. Então a máxima que eu deixo aqui para você, aconteça o que acontecer, venda todo dia, o dia todo. E na sua metáfora com a aeronáutica, vendas é o motor? Perfeito. Não tinha pensado nisso, mas você foi perfeito. Tem gente que vender um negócio que às vezes para muitas pessoas é chato. Ela não gosta. Engenheiro, por exemplo, não gosta muito, porque tem uma conotação negativa na cabeça das pessoas. Você tem que entender que quando você está vendendo, se você tem um produto que resolve o problema do cara, você está resolvendo um problema, então o que você está fazendo? Você está apresentando a solução para o cara. Então vender não é ruim, não é feio, não é chato, porque você está ajudando a pessoa. A não ser que a tua venda seja aquela venda que eu estou querendo pegar o dinheiro do cara, dane-se se o produto vai dar certo ou vai dar errado. Isso aí é charlatanismo, não é venda. A venda, na essência, partindo do princípio que a gente tem de resolver um problema, sanar uma dor do cliente, você está ajudando o cara. Então, se você está ajudando, ele vai te dar o recurso que você precisa para manter a sua empresa. Então, a venda é o motor de qualquer empresa. Se o combustível da empresa é a criatividade, a venda é o motor onde eu boto essa criatividade, onde eu boto esse combustível. Então, eu pego o meu motor, a gente até chama motor de vendas. É isso aí. Eu pego o meu motor de vendas e coloco o insumo lá dentro, que é a criatividade que faz o produto que eu vou apresentar, a solução que eu vou apresentar. Então, não interessa, faça chuva ou faça sol, venda todo dia, o dia todo. Quem era o principal vendedor no início da Embraer? Osiris Silva, que era um engenheiro. Quem é o principal vendedor da Tesla? É o Elon Musk. Elon Musk. Quem foi o principal vendedor da Microsoft? Bill Gates. Então você, como CEO da sua empresa, você é o vendedor e não pode abdicar. Você tem que ser exponencial nisso. Você tem que vender todo dia, o dia todo, e isso inspira a sua equipe e você vai treinar depois a sua equipe. Então jamais você vai abdicar. Mesmo que você tenha uma equipe de vendas muito grande, você vai, de vez em quando, os grandes negócios vão passar pela tua mão e você, ao colocar tuas ideias para a tua equipe, você vai estar vendendo as tuas ideias para motivar a tua equipe. Inclusive, essa é uma das coisas mais importantes de hoje em dia, que é o próprio líder, né, o CEO, criar conteúdo nas redes sociais, porque ele se torna autoridade naquilo que ele vende.
Em vez de só vender como propaganda, né? Aham. Ele de fato se torna autoridade através do conteúdo, as pessoas passam a considerar mais, né, comprar daquele negócio, Perfeito. e aí a venda acontece quase que automaticamente, né? Se você me perguntar, então você que está me perguntando, qual é o maior segredo dos grandes vendedores? Qual é o maior segredo dos grandes Que vendedores? grande pergunta que você me fez. O maior segredo dos grandes vendedores é não vender. O Namura tá ficando louco. Pô. Você acabou de falar, venda todo dia, o dia todo, agora você fala para não vender. É no seguinte sentido, o maior segredo não é vender, é fazer o cara comprar. E quando é que você faz o cara comprar? Quando você aborda o camarada, você demonstra tudo que você pode fazer para resolver a dor dele, ele fica desesperado, ele deseja ter aquilo de você. Aí ele compra. Então você tem que ter a atitude de venda todo dia, mas o processo de venda não é enfiar a goela abaixo, é aumentar o nível de consciência, o cara não percebeu que tinha aquele problema ou não estava nas prioridades dele, e você vai aumentando o nível de consciência, ele vai percebendo que aquilo é prioridade para ele, ele fala, eu preciso de você. Então, venda todo dia, o dia todo, mas a boa venda não é vender nada, é aumentar o nível de consciência para que o cara queira comprar. Boa. Esse é o segredo dos grandes vendedores. Sensacional. Vamos para o nosso terceiro bloco aqui, que é o bloco franqueza, assim, descrição. E quando a gente fala de rápido, né, e a gente já falou bastante sobre rápido ou perfeito, mas quando a gente fala de rápido, qual é para você, né, a importância do líder permitir que os funcionários tomem decisões autônomas no dia a dia para que a gente consiga ir mais rápido, de fato? Porque senão fica tudo muito centralizado, né, e trava. Eu acho que a gente falou disso em algum capítulo anterior, eu vou repetir dos momentos da verdade. Qual é Moments of Truth? Que foi o presidente da SAS que cunhou esse termo, se eu não estiver equivocado. O momento da verdade é quando o cliente chega na frente de algum funcionário seu na tua loja e vai comprar. E ali ele vai ter a user experience. Pode ser no computador ou pode ser numa loja física. Essa hora é o momento da verdade. Tudo aquilo que você concebeu, que você pensou, não sei o que lá, tem que acontecer ali para a experiência ser positiva. Se você não delega para os seus funcionários capacidade de decisão para atender adequadamente o cliente e ele ter uma boa experiência, você perdeu tudo ali naquele momento. E esse camarada que não foi atendido nas suas expectativas leais, corretas, não expectativas equivocadas, ele vai sair dizendo. Antigamente, quando não tinha mídia social, a gente falava que ele falava para 22 pessoas. Hoje a gente fala que ele fala para 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas, depende de quantos seguidores. Pode ser 1 milhão de seguidores que ele tenha. Então, uma experiência ruim pode arrebentar um negócio milionário. Sim. Todo mundo sabe o que é cancelamento hoje na internet. Sim. Nós temos exemplos de Big Brother, de alguém que se comportou mal no Big Brother, segundo a avaliação das pessoas, e foi terminantemente cancelado. Então, nós estamos num mundo extremamente complexo nesse sentido. Acertar, ninguém fala muito. Errar, todo mundo fala demais. Uhum. Então, você tem que cuidar pro teu cliente ter uma boa experiência. Como que você faz isso? Empoderando os teus colaboradores que vão estar na linha de frente. Como que você empodera? Dando treinamento, capacitando e dando a eles poder de decisão. Eu vou num hotel, isso já aconteceu comigo. O quarto que eu tinha reservado, aconteceu alguma complicação lá e não tinha aquele quarto. O que o cara fez? Me deu um upgrade para um quarto melhor. Acontece isso nos aviões. Às vezes dá uma confusão lá, overbooking, essas coisas que tem em aviação, você acaba entrando, você estava na classe turística, a comissária vem, olha, tem uma outra pessoa que já está aí sentada porque ela veio de uma outra perna de voo, o senhor se incomoda de ir para a classe executiva? Oh, imagina, para mim, eu vou colaborar com a pessoa, você está querendo ir para a classe executiva. Sim. Então, dar para a comissária de bordo essa liberdade, essa autoridade para bem servir o cliente, o passageiro, é fundamental. Ela tem que estar treinada para isso. Você não vai dar liberdade para ela pilotar o avião porque vai cair. Uhum. Então você percebe qual é o jogo. O jogo é atender bem o cliente, né? E atender bem o cliente depende de algumas decisões imediatas, porque não vai... eu tenho que falar com o piloto, que vai falar com a torre, que vai falar para mudar o cara de lugar. O cara vai ficar bravo com você. Então,
dar autoridade para as pessoas que estão na sua empresa é fundamental. Mas como é que você dá essa autoridade? Você dá junto com a autoridade o conhecimento que ela precisa para bem exercer aquela autoridade. E tem que estar bem treinada na cultura da empresa e nos valores que ela exerce. Isso é a diferença de delegar para delargar. Uhum. Você delarga quando você contrata a pessoa e se vira aí, a pessoa não tem competência, às vezes, para fazer aquilo, você acredita no currículo. Você delega quando você vai capacitando a pessoa, vai percebendo que ela tem competência para fazer aquilo, ela é bem treinada para fazer aquilo, e aí ela pode fazer sem te consultar até o limite que você deu para ela. Então é fundamental dar autoridade para as pessoas que executam as funções para as quais foram contratadas. Muito bem. Vamos fazer um break aqui, rápido, para a gente falar do nosso livro aqui, Yes You Can. Passa para mim aqui, Namura. O livro que tem muitas metáforas com aeronáutica, porque o Namura é piloto de avião e helicóptero, né? Se não bastasse apenas uma coisa. Então ele consegue fazer muitas analogias aí com o próprio negócio. Então esse podcast aqui que é inspirado nos capítulos do livro, essa primeira temporada 25 episódios, mas tem muito mais capítulo do que isso. Então para você ter uma experiência mais rica com a gente aqui no podcast, compre o livro com desconto, tá aqui o link QR Code na tela. E se você fizer também um post com algum insight daquilo que o Namura falou, marca aí, @LuizNamura, para que a gente possa mandar diretamente esse link no seu direct. Aí pode ser no Instagram, pode ser em qualquer rede, né? Tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no TikTok. Tá no TikTok. E vale a pena ver, viu? Os videozinhos aqui estão ficando muito legais. Mas vamos lá. Bom, tá aqui feito o jabá do livro. A gente vai pro Pinga Fogo agora. Pinga Fogo. Primeira pergunta aqui, Namura. Sem crença, crença sem dados, ajuda ou atrapalha o empreendedor? Péssimo. Péssimo. Crença sem dados é aquilo que você acredita sem validação. A gente falou isso também no começo, né? Acho que a gente falou. Assim, ó, você acredita muito no negócio, Exatamente. Mas não tem um planejamento, não tem um mínimo ali de fato de insumo, né? Eu acho que toda a crença que você tem é válida, mas ela tem que ser validada. Dá para entender a diferença? Boa. Tá? A tua crença é a tua crença. Vem da tua formação, daquilo que você viu, dos seus estudos, do que você passou, da formação da sua família. Mas será que aquilo é válido? Quer ver uma crença que atrapalha muito o empresário? No inverno não se vende sorvete. Eu sou um maluco, eu adoro tomar sorvete no inverno. Ué, então essa crença, se tiver muita gente que nem eu, maluco que nem eu, não vai funcionar. Eu nunca fui atrás dessas crenças que não têm comprovação. E em vendas, olha o que acontece em vendas. Você tem um corpo de vendas e vem o teu homem de vendas e fala assim, não está vendendo porque o preço está caro. Eu fico maluco com isso. Preço não é valor. Preço é o que eu coloco no produto. Valor é o que a pessoa dá pelo que ela vai receber. 150 mil é muito dinheiro? Para a maioria das pessoas é. Se tua vida estiver em jogo, é muito dinheiro, você vai dar um jeito, vai fazer um crowdfunding, vai fazer uma vaquinha. Eu tenho experiências na minha vida, na minha família, de gente que teve um problema muito grande e não tinha esse dinheiro. Ao contar o problema, as pessoas se comoveram tanto, arrumou mais do que os 150 mil para fazer a cirurgia que precisava. Então não confunda preço com valor e não acredite em crenças que não são comprovadas pelos fatos. Por que o marketing digital é tão potente hoje em dia? Porque eu tenho uma série de coisas que eu acredito que colocar a letra verde em fundo preto chama mais atenção. Aí eu coloco e meço os dados. Eu tenho os KPIs, as métricas que vão dizer isso acontece ou não acontece. E muita coisa que todo mundo copia, depois de um certo tempo fica tão chato que não funciona mais. Você chegou atrasado e copia aquilo que já não funciona mais. Mas funcionou no passado. Então, as tuas crenças ou os dogmas, seja lá o que for, eles têm que ser embasados em fatos. Por isso que o marketing digital é tão legal. Porque eu acredito numa coisa, eu coloco e testo. Não deu certo? Eu troco. Eu mudo o tipo de letra, eu mudo o formato, eu mudo o fundo, eu mudo a chamada, eu mudo qualquer coisa até que eu impacto e falo, isso aqui deu certo.
Porque são tantas as variáveis que você fica maluco. Então, no COP, por exemplo, tem uma série de regrinhas de 1900 e pouco. A letra serifada tem melhor leitura, o espaçamento entre linhas tem que ter um espaço em branco para facilitar a leitura. A frase não pode ter mais que 16 palavras. Tá, tudo bem. Alguém testou isso lá atrás e funcionou. Será que hoje funciona? Eu não sei. Eu não fico. Eu tomo isso como base e vou lá e testo. Exato. Se funcionar, vira uma nova crença baseada em dados. Mas é uma crença baseada em dados que eu testo o tempo todo, porque vai mudar. Uhum. Vai mudar. Muda porque o comportamento muda em função da tecnologia, né? Então, daqui a pouco a gente não está nem mais olhando para um device como o celular, né? A gente só está produzindo comandos de voz, gestos e etc. Então vai mudando, né? A forma como a gente vai entendendo o mundo, né? A tecnologia é quem molda o comportamento e não o contrário, né? Perfeito. Muito bem. Então, assim, a crença é válida, mas tem que ser validada. Essa é uma frase aqui, o senhor Namura. Vamos colocar assim. E para você, né? Dá para a gente se planejar para as crises externas, ou seja, aquelas variáveis que a gente não controla, porque a gente falou assim do plano, né, de contingência, do plano de segurança. Muitas vezes a gente está falando de coisas que a gente consegue prever e se acontecer tal coisa. Mas tem muita coisa que a gente não controla, que é muito difícil de prever, mesmo no e se, né? Na sua opinião, dá para prever crises externas? Dá para a gente se planejar para crises externas? Versus crises internas, porque eu acho que a crise interna é muito mais previsível, né? E eu sei que você até desenhou no livro lá o ciclo de crises da vida empresarial. Então conta um pouquinho sobre essa história aqui. Legal isso. Você usou duas palavras, prever e planejar. Prever não, a não ser que você seja cartomante, esse tipo de coisa, né? Uhum. É difícil prever. Os economistas tentam criar modelos matemáticos para prever para onde vão as coisas na economia. E erram muito. Erro muito. Erram muito. Então, previsão é um exercício de futurologia. Né? Agora, planejamento não tem nada de futurologia, é pé no chão. Então, como é que a gente faz isso? Já que eu não consigo prever, eu simulo cenários. Cenário pessimista, cenário otimista e cenário realista. Eu estou lá vendendo 100 coisas por mês. Pessimista, se eu passar a vender 50 coisas por mês, o que eu tenho que fazer? Aí eu desenho o que eu tenho que fazer. Bom, eu tenho que cortar custos, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, para encaixar receita e despesa. E se, ao invés de 100, eu começar a vender 200? Bom, eu tenho que ter um outro fornecedor, porque esse que eu tenho não consegue aguentar a demanda. Então eu consigo planejar, e o jeito... Foi a Shell que inventou isso nos anos 70, por aí, a ideia de cenários. Ou seja, eu crio 2 ou 3, geralmente 3 cenários, o pessimista, o realista e o otimista, e fico lá. Agora eu não vou prever, eu vou monitorar as variáveis externas, para ver para onde a coisa está indo. Se a coisa está aumentando as vendas por algum motivo, eu tinha um concorrente e ele faliu e essa demanda veio para mim, eu já sei que eu tenho que ir atrás de outros fornecedores. Não, agora eu não tinha um concorrente, apareceram mais 5 e diminuiu a demanda pelos meus produtos. Então eu vou encaixar a empresa de um jeito menor para suportar isso e usar criatividade para, enfim, crescer a empresa. Então, 2 palavras. Prever é difícil, eu uso cenários. Planejar é fácil. Para esses cenários que eu imaginei, eu crio as formas de agir, o que eu vou fazer com a minha empresa. Isso não significa que de alguma forma a empresa não vai sofrer, né? Acho que esse é um ponto que você não consegue blindar 100%, né? Por mais planejamento que tenha. Hoje a gente sabe que alguns dos grandes operadores aí do marketing digital, no começo do ano, demitiram. É uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, eu acho que para muito empreendedor, é você passar 1, 2, 5, 10 anos com uma equipe crescendo e chega um momento que você tem que demitir. Em 1997, por uma crise que eu vivi, eu cortei metade da empresa. Cortei as pessoas, precisava ser cortado aquilo lá, porque senão a empresa inteira não ia cortar metade, eu ia cortar 100% se eu não fizesse aquilo. Essas pessoas, claro, foram indenizadas, saíram, algumas chateadas, menos de 6 meses depois, 90% delas voltaram. Não tinha outra coisa para fazer, porque se acontecesse tal coisa, eu ia trabalhar num tamanho bem menor. E tive que fazer isso. Muita gente. Empresa não é uma coisa, você começa assim
e fica Não linear. é linear. Jamais ela vai fazer isso. Essa variação, essa é previsível. Essa é absolutamente previsível. E você vai ter que pensar, se eu tiver no momento de baixa, como que eu trabalho? Tem uma técnica que é o orçamento base zero, OBZ. A 3G faz isso muito, a Brahma faz isso muito, que é o quê? Todo começo de ano, eles fazem um orçamento base zero. A empresa não existe. Pega uma folha em branco e fala assim, qual é o mínimo que eu tenho que ter para a minha empresa funcionar? Na tua empresa. Eu tenho que ter... eu posso trabalhar na minha casa, então eu não preciso ter aluguel. A secretária eu preciso? Não, eu posso fazer o trabalho dela. Então você coloca o mínimo de recursos que você precisa para atingir o mínimo de faturamento. E ali você começa a empresa. Está no papel, é base zero. Não, mas daí eu cresci 30%. O que eu preciso? Eu preciso de uma secretária agora, eu preciso de algum fornecedor a mais e eu preciso de um homem de vendas. Então você sabe que se você chegar nesse faturamento aqui, você precisa deste tipo, dessa estrutura. Bom, e se eu crescer mais 50%? Aí você coloca aqui. Então você vai redesenhando o orçamento base zero, a tua empresa, desde o mínimo. Isso dá um conforto psicológico, porque você não vai começar. O que é o orçamento que as pessoas fazem ano a ano? Ele pega o orçamento do ano anterior e aumenta a inflação e mais X% de vendas. Isso não é planejamento. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V. O que você tem que fazer é replanejar do zero a sua empresa com estágios. Se daí, num certo momento, o faturamento que estava aqui, você tinha toda essa estrutura, caiu para cá, você já sabe que você tem que estar com essa estrutura. Essa daqui você vai dispensar. Vai vender os carros, vai ter que demitir algumas pessoas. O OBZ te ajuda muito isso. Se você nunca viu o OBZ, vai na internet, pesquisa um pouco o que você pode fazer. Não precisa fazer isso no início do planejamento da sua empresa, mas é uma das ferramentas que você pode usar para se precaver, para se planejar, se as previsões que você não consegue fazer acontecerem. E se manter competitivo no mercado, né? Porque você só vai acrescentando custo e só vai aumentando o preço e isso vai ficando difícil, né, de você repassar para o consumidor, para o cliente final, ele não vai aceitar o jogo em algum momento, né? Então, se tem uma coisa que a gente, quando se descuida, e mesmo quando não se descuida, acontece, é inchar a empresa. Com o tempo você percebe que tem alguma gordura que você está carregando. Às vezes são pessoas que fazem pouco, pessoas que não dão conta do recado, mas sua empresa cresce tanto que você não consegue ver isso adequadamente. Esse exercício do OBZ permite você olhar e falar, para que eu estou precisando daquilo lá? Para a gente fechar, um aforismo aqui de uma pessoa muito importante, famosa. Quando o perfeito não é possível, o possível é perfeito. Isso é perfeito. Luiz Namura. Gente, a gente já falou, não procure ser perfeito, procure a perfeição. Ser perfeito a gente não vai ser nunca, nunca. Mas buscar a perfeição pode te ajudar a melhorar a qualidade dos seus produtos. Então, se o perfeito não é possível e não é, o possível é perfeito. É o que você tem que fazer. Faça o possível dentro do seu alcance e vá melhorando com o tempo. Respondido, então, nossa questão principal, rápido ou perfeito? Muito bem, muito obrigado, Namura. Mais uma vez, uma honra aprender com você. Está aqui o nosso mestre Jedi. Muito obrigado para vocês que ficaram até agora. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Albert, um aplicativo que vai muito além do cashback, é dinheiro no bolso de verdade. Você pode indicar aí para os seus amigos, familiares e ganhar comissão de tudo aquilo que eles vão comprar. E também, se você quiser empreender, tem como você obter a licença do Albert para implantar aí na sua cidade. Então, entre em contato aqui com o time que eles vão te explicar melhor, né? Lembrando sempre, né, das nossas ofertas aqui, o livro com desconto. Então, mande aí também o seu insight aí, marcando @LuizNamura para a gente mandar o linkzinho. Não deixe de baixar o aplicativo para começar a ganhar já. Fica aqui o convite. Usa podcast aí no convite para você iniciar esse processo. Muito bem. Lembrando também, né, Namura, que toda segunda-feira estamos aqui de volta às 18h59 pontualmente.
E temos muitos episódios ainda pela frente, tá muito legal esse bate-papo, tô aprendendo bastante, com certeza vocês também. Palavras finais? Prazer estar aqui com todos vocês. Cada semana eu me sinto mais energizado e entusiasmado pelos feedbacks que a gente recebe por esse trabalho muito gostoso que está sendo transbordar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu para ajudar você a empreender. Conta com a gente. Fui. Muito bom. Valeu demais, até o próximo episódio. Valeu!